Vamos aproveitar que estamos assentados mesmo e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio que temos de conhecê-lo através do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem nós adoramos neste lugar. Nós queremos, diante do Senhor, derramar as nossas vidas e dizer ao Senhor que somos insuficientes para os desafios que a vida nos apresenta. Mas pela tua graça, como o Senhor fala para o teu apóstolo, a minha graça te basta, nela nós temos vivido e nela nós vamos permanecer, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor libere dos céus sobre a vida de cada um de nós aqui a porção exata, necessária para o nosso fortalecimento, para continuarmos, ó Deus, testemunhando, caminhando e glorificando o teu nome enquanto aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Uma vez um padre falou que esse ministério aqui é um ministério cristocêntrico. Eu gostei muito. Ele é o mistério de Deus revelado, né? Glória a Jesus. Mas, irmãos, vamos compartilhar um pouquinho a palavra naquilo que eu creio está bem contextualizado pelo cenário mundial que nós estamos vivendo hoje. E é interessante porque aquilo que a gente sempre olhava estava acontecendo lá fora, hoje nós temos aquele entendimento de que algo diferente está acontecendo com a gente também, alguma coisa que vem lá de fora, que não tinha muita relação com o seu dia a dia, com o seu caminhar, né? Isto significa que está havendo uma confluência, uma conversão para pontos que profeticamente já foram anunciados, e nesses últimos dias está havendo essa convergência, esta unidade está sendo manifestada nas nações, na igreja, para todo lado. Porque já estamos ficando bem polarizados, bem definidos, quem é, quem não é, o que é verdade, o que é mentira. E nós sabemos que o nosso adversário está trabalhando ao longo dos séculos, o espírito do anticristo está presente já há bastante tempo, né? E está promovendo esta unidade global, debaixo de um cetro, de um governo, e nós estamos vendo isso caminhar, as coisas caminhar nessa direção com bastante rapidez. Então eu queria contextualizar isso em relação à palavra, porque hoje nós estamos vendo a possibilidade de um problema maior, né, mundial. E antes a gente via essas coisas muito distantes, lá, Segunda Guerra Mundial, vou lá para a Itália. Hoje não. Hoje o mundo é uma bola só, né, uma coisa só. O que acontece lá no Golfo de Hormuz, no Estreito de Hormuz, reflete e repercute aqui na nossa economia, no nosso país. E, naturalmente, os países vão se definir a linha que eles estarão seguindo, né? De lá, de cá, os prós e os contra, e formando alianças. Mas a palavra de Deus nos fala que isso tudo estaria acontecendo nos últimos dias. Tudo isso estaria acontecendo. Nação contra nação, reino contra reino, fome, peste em vários lugares, instabilidade na natureza, formando esse caldo, né, final, que culmina, nós sabemos, com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vai vir novamente. Ele prometeu, vou o quê? Preparar-vos lugar. Mas o que vai acontecer? Eu voltarei. Eu vou voltar. E os anjos disseram, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de vir. Então nós temos essa bendita esperança que aquecia o coração da igreja nos seus primeiros dias. Eles tinham expectativa do retorno de Jesus a qualquer momento. Mas à medida que o tempo foi passando, nós como igreja fomos percebendo que tinha uma história, né, comprida. E que a coisa não se resumia àquelas 7 igrejas do Apocalipse, mas um período que, começando naquela época, que foi representada pela igreja de Éfeso, nós chegaríamos a esse momento que é representado pela igreja de Laodiceia. A igreja que está conformada com o mundo. A igreja que acha que está rica, mas é pobre. Que acha que está vestida, mas está nua. Que acha que enxerga, mas não vê. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos.
Olha a cristandade de uma forma geral. Será que é isso que o apóstolo Paulo falou? Que antes da manifestação do Senhor, aconteceria a apostasia. Apostasia. Eu posso olhar rapidamente e dizer para vocês que é exatamente o que nós estamos vendo neste mundo chamado cristão. Esse mundo que foi impactado pela reforma e que trouxe tantos valores para a sociedade ocidental. Eu quero que os irmãos entendam que tudo isso está dentro deste livro aqui, a Palavra de Deus, a Bíblia, e você pode caminhar com segurança. Nossa segurança está no fato de que nós sabemos como é que as coisas terminam. E também estamos cientes de que aquele prometeu, não te deixarei, nunca jamais te abandonarei, está conosco. Não vos deixarei órfãos. A presença do Espírito Santo está no nosso meio. E nós precisamos aprender a viver na dependência completa dele, porque as outras coisas não nos oferecem mais sustentação para a gente continuar a nossa caminhada. Nós precisamos do Senhor literalmente governando a nossa vida diariamente. Não tem tempo mais para você ficar distraído na esquina, não, irmão. Tem não? Não tem tempo mais. Vamos deixar de ser crianças, como Paulo fala. Já passou do tempo. Agora vocês já deveriam estar comendo alguma coisa mais sólida. Mas tem que voltar e repetir tudo aquilo que lá no primeiro momento foi mostrado e anunciado para vocês. Então, irmãos, essa é uma palavra que eu trago para te chamar a atenção. Aliás, esse é uma característica minha mesmo. O Senhor me chamou para exortar a igreja. E eu queria que você estivesse pronto naquele dia. Estivesse totalmente pleno naquele dia. Estar de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Era isso que Paulo queria. Eu quero isso de vocês. Imagina se não acontecer isso naquele dia, eu vou ter vergonha. Ou eu vou ficar frustrado. Porque vocês são o fruto do meu trabalho. É assim que o Senhor vai fazendo através da minha vida, através da sua vida, vai produzindo frutos. E esses frutos precisam permanecer para que naquele momento o seu galardão, a sua recompensa seja completa. Então, querida igreja, hoje eu queria lembrar a vocês duas cartas que estão lá no Apocalipse, do capítulo 2, e a outra no capítulo 3. As duas igrejas às quais o Senhor se reporta, que não tiveram nenhuma observação no sentido de que eles estavam fazendo alguma coisa errada, ou que tinha lá a doutrina de Balaão, que tinha isso e aquilo lá dentro daquela igreja. Elas eram irrepreensíveis, essas igrejas. A igreja de Esmirna estava sofrendo uma perseguição terrível. A igreja de Filadélfia era pequena, fraca, visivelmente falando, né? Naturalmente falando. Mas foram as duas únicas que não tiveram nenhum tipo de repreensão da parte do Senhor. Mas elas duas tiveram algo em comum, que você não encontra nas outras igrejas. E algo em comum que eu quero dizer para vocês está no capítulo 2, do versículo 9, para a igreja de Esmirna, e está no capítulo 3, versículo 9 também, na carta à igreja de Filadélfia. 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Oh, presta atenção, igreja. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. No capítulo 3, verso 9 também, o Senhor fala àquela igreja: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por que eu estou referindo isso, irmãos? No princípio da igreja,
houve muita dificuldade. Eu perguntava ao Senhor, para que a carta de Gálatas, assim, já está tudo explicado lá na carta aos Romanos, porque essa ênfase no sentido de que o judaísmo não pode continuar para dentro do período da igreja que agora foi estabelecida e inaugurada pela vinda do Espírito Santo. Senhor, hoje nós não vivemos isso, nós não vivemos essa luta, pensava eu, há alguns anos atrás, fazendo essa interrogação e perguntando ao Senhor por quê. Hoje, irmãos, eu sei por quê. Porque no final da história, este mesmo problema que ocorreu na igreja primitiva está ocorrendo no meio da igreja. É uma das coisas que se levantam contra ela para tirá-la do foco, do objetivo, claro, que Deus tem para o seu povo, a sua igreja. E eu quero destacar para você, esse povo, igreja, aqueles que nasceram de novo, entregaram suas vidas a Jesus, fazem parte de um grupo, como já foi falado aqui, de propriedade exclusiva de Deus, e que, segundo Efésios, o Senhor nos fala que é a herança dele que ele vem buscar na terra. Então, esta igreja é algo sobrenatural. O que nós vamos vendo nas Escrituras a respeito destes que reconhecem Jesus como Filho de Deus e entregam suas vidas a Ele de uma forma plena, completa e restrita, tendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, partindo o pão e tomando do cálice, esta é a família dele. Você pode não ter uma ciência exata de quem você é diante do Senhor, a sua identidade diante de Deus, mas eu quero dizer, se você ler a palavra de Deus com atenção, você vai ficar abismado. Não pode, Senhor, coisa tão grande. Repito sempre, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você é um privilegiado, você é um escolhido. Oh, glória a Jesus. Se nós mergulhássemos nestas coisas, a nossa vida seria plena de gratidão continuamente, irmãos. Como já foi falado aqui da tampa lá, que o Ricardo falou lá do concreto, né? Olha em volta de você, olha para você mesmo. Olha para a natureza. Não tem como. Como a palavra de Deus nos fala, os homens se tornam indesculpáveis. Porque a manifestação de Deus através da sua criação é alguma coisa incontestável. E nós somos unidos a este Deus através deste encontro pessoal que cada um de nós temos com o Senhor Jesus. Reconhecendo que embora 2000 anos atrás, tudo aquilo que aconteceu naquele Calvário estava relacionado a você. E tão profundamente relacionado a você que define a sua eternidade. Aquele que vem a mim, eu não lançarei fora, e ninguém toma da minha mão. O que o Pai me deu é mais precioso do que tudo. Foi isso que Jesus falou. Então eu quero realçar isso para você. Isto é igreja. Isto é igreja. Você faz parte dela? Se você tem consciência e certeza que faz parte dela, começa a procurar na Bíblia. Começa a ler na Bíblia. O que Deus tem para esses? Em que posição você foi colocado? A palavra nos fala que nós estamos assentados com Cristo. Onde? Nas regiões celestiais. A palavra nos fala que nós com Cristo somos um só Espírito. E que nós somos um como corpo de Cristo, família de Deus na terra, estes que nasceram de novo. Estes que só o Senhor conhece todos e quais são. E é esses que Ele vem buscar. E que o Senhor te encontre pronto. O momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, irmãos, e vai continuar sendo assim até o Senhor Jesus voltar, porque não tem recurso para este sistema, para este mundo, ele será removido. O Senhor Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, mas o reino dele vai vir para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Céu, céu. Você crê em céu? Você crê que lá, se você morrer aqui, você já vai para a presença do Senhor e pode pegar lá no Senhor Jesus? Você crê que se você encontrar os seus irmãos que já partiram antes de você crê nisso verdadeiramente? Irmão, eu quero te dizer mais uma coisa que você já sabe, mas eu quero realçar isso na sua vida. Você faz parte da ordem mais celestial, mais elevada. Eu fico com vergonha diante do Senhor quando eu começo a perceber essas coisas. Nós vimos aí o texto de Gênesis falando a respeito do Melquisedeque.
Profeticamente, ele já estava anunciando o Senhor Jesus quando ele trouxe o pão e o vinho. Existe uma ordem que não é a ordem de Levi, de Arão, que estão relacionadas com a antiga aliança mosaica, mas é a ordem segundo este que levou pão e vinho para Jesus, a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque tem essa característica de ser não somente sacerdotal. O que o sacerdote faz? O sacerdote fica apresentando Deus para o povo e trazendo o povo também para Deus. Não é isso que é a responsabilidade do sacerdote? E além disso, estes que fazem parte da ordem de Melquisedeque, eles têm a responsabilidade do governo. Toda a criação futura do Senhor estará sendo governada pela ordem de Melquisedeque. E entre Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e todas as demais criações de Deus, haverá esta ordem. Ordem de Melquisedeque. E quem faz parte desta ordem é aquele que nasceu de novo e entregou sua vida a Jesus. Você é rei, você é sacerdote. Não vai ser, não já é. Só que não se manifestou o reino de Deus plenamente na terra para que essas coisas todas sejam evidenciadas. Mas você pode viver uma vida na dependência, em fé, da graça do Senhor, para que os poderes do mundo vindouro, como diz Hebreus, sejam manifestados agora, nesse momento. É isso que a fé faz. É a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E é isso que nós temos que continuamente estar exercitando também, enquanto aqui. Então, irmãos, eu quero voltar agora para essas duas cartas, essas duas igrejas. O que vem a ser, então, esta sinagoga de Satanás? O que significa essa sinagoga de Satanás? Como eu já também falei, se você ler o livro a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver muito claramente o que é a sinagoga de Satanás. São aqueles que querem nos prender dentro da antiga aliança, dentro da primeira aliança, e não permitem que você viva a realidade deste novo momento que é o seu novo nascimento, quando as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, você vai agora seguir a Jesus, você vai andar após o Senhor Jesus. Discípulo de Jesus. E este foi um problema na igreja nos seus primeiros momentos. E já falei aqui várias vezes, se você prestar um pouquinho mais de atenção no que é dito aqui, você vai saber que isso está sendo mostrado ali no livro de Atos de uma maneira clara, quando a igreja nasce, como que o judaísmo, que ainda estava impregnado nos discípulos, naqueles que andaram com Jesus, que eles não tinham discernimento, não percebiam que a aliança nova agora, no sangue do Senhor Jesus, os libertava da antiga aliança. Como diz Paulo, vocês já morreram para a lei, já morreram. Agora vivam para o Senhor. Então não tem lei mais? Não. Tem o Espírito Santo, ele está dentro de você? Ele vai conduzir você pelo caminho correto. Ele vai te dar a medida exata, na hora certa, das coisas que você vai encontrar no seu caminhar, numa vida de fé diante do Senhor. Irmãos, isso trouxe um problema muito grande, e a igreja começou a sofrer por conta dessa insistência. E você vai vendo que por onde Paulo passa, no livro de Atos, você percebe, tem sempre um grupo que persegue Paulo. Foi esse grupo que reconheceu Paulo lá dentro do templo, né, quando ele foi oferecer sacrifício, depois da sua terceira viagem missionária. Eu encontrei esse cara, eu via lá em Corinto, outro, eu via lá em Éfeso, eu via lá em Filipos, eu via... E ele falava uns trem esquisitos, ele está tirando a gente da nossa base, da nossa fé, a nossa confiança na lei de Moisés. Foi ali que começou a trajetória de Paulo na prisão, e cremos nós que ele foi liberto depois que foi levado a Roma, mas por pouco tempo, depois ele foi preso de novo, e aí então eles cortaram a cabeça dele.
Em todas essas coisas, pois, somos por meio daquele. Nós somos mais. Embora o mundo nos veja de uma forma diferente, diante de Deus, nós somos mais do que vencedores. Quando você entra no livro do Apocalipse e começa a investigar lá, você vai encontrar que o anticristo, esse governo mundial, esse grande imperador que ainda vai surgir neste último grande império que a Terra vai viver, ele vai perseguir aqueles que são discípulos de Jesus e vai prevalecer contra eles. O que significa isso? Vai vencê-los, vai destruí-los. Mas você anda um pouquinho mais no livro, você vai perceber que lá no céu tem um grupo de pessoas, em cima de um mar de vidro e fogo. E a palavra fala, estes são os vencedores da besta. Jesus ali na cruz, meu irmão, era a derrota completa. Para os seus olhos naturais, os nossos olhos naturais. Mas naquele momento ele estava esmagando a cabeça da serpente. A nossa visão, irmãos, daquilo que se apresenta para nós e são valores, né, considerados, nós precisamos de perguntar se para Deus aquilo é valor também. Quando olhamos a carta em Laodiceia, nós percebemos isso, aquela igreja estava totalmente, assim, fora da situação que deveria estar vivendo e achando que estava tudo bem, estava tudo completo, está tudo tranquilo. Pergunte a você mesmo. Nós estamos vivendo realmente esse momento, é o momento da igreja de Laodiceia na Terra. Mas você é uma Laodiceia ou você é uma Esmirna ou Filadélfia? Responde isso, você sabe. A Laodiceia está tranquila, feliz da vida, achando que era rica, que tinha uma visão muito boa, que enxergava e percebia as coisas, que estava vestida com um vestido muito bom, que tampava suas vergonhas. Mas o Senhor Jesus foi lá e falou assim, você é nu, você está nu, você está cego. Eu te aconselho a comprar de mim ouro depurado. Depurado é no fogo. Porque você está totalmente fora. E eu disciplino aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Momento de arrependimento. Ainda tem tempo. Se você se vê dentro dessa realidade, arrepende. E lembre que dentro deste momento, algumas coisas colaboram e cooperam para que você seja preso dentro da antiga aliança, a realidade que a igreja primitiva viveu. E Paulo falava lá em Gálatas, né, para o povo, se vocês voltarem para a antiga aliança, Cristo de nada vos aproveitará. Se vocês estiverem querendo se circuncidar de novo, voltar para aquela, não vai servir nada. Vocês começaram bem, por que vocês estão fazendo isso? Por acaso as obras que foram realizadas no meio de vocês foram feitas pela lei ou pela ação do Espírito Santo? Irmãos, nós não podemos, de maneira alguma, ter outra sustentação, outro ponto de apoio, a não ser a nova aliança em Cristo Jesus, que te identifica como ordem sacerdotal, te identifica com o governo de Deus para dentro de toda a eternidade. O Senhor Jesus fala que este governo vai acontecer ainda nessa natureza, que ainda vai continuar depois que Jesus voltar por um período que nós entendemos, 1000 anos para alguns, para outros não sei como é que é, eu creio que são uns 1000 anos mesmo, vai ser dentro dessa natureza aqui, só que restaurada. Não vai ter mais aquela maldição que tinha lá no Éden, que a terra produzia espinho, que ia ter dificuldade, a terra não ia produzir, o homem precisava de suar, não vai ter isso mais. Não vai ter demônio solto, não vai ter diabo para tentar as pessoas. A palavra nos fala, está escrita até lá na ONU, que os homens vão pegar as seus instrumentos de guerra e vão transformá-los em instrumentos agrícolas. Isso vai acontecer aqui no mundo, e sabe quem que vai governar? Sabe? Você. Essa é a promessa ao vencedor em Tiatira. Claramente, claramente. Vocês vão governar e ainda mais com cetro de ferro.
às nações. Promessa que Deus fez aos seus discípulos, os 12, ele falou, vocês vão governar as 12 tribos de Israel. E para nós, os demais da igreja, que fazem parte desta ordem, teremos a responsabilidade de governar essa terra. A resposta da oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita aí no céu. Então, queridos, nós temos que nos ajustar e nos preparar, entendendo que existe realmente como é que eu posso falar? Uma certa indolência nossa em relação às coisas do Senhor. Uma preguiça, vamos falar assim, de assumir a sua vida com o Senhor Jesus e levar isso adiante, embora oposições, dificuldades. Estas coisas estão assim relacionadas ao seu momento, ao seu viver, ao seu dia a dia. Mas existe ainda a sinagoga de Satanás. Existe ainda uma força querendo te reter. Uma força querendo te segurar para você não entrar dentro dessas realidades da nova aliança. Eu quero que vocês venham comigo agora no livro de Deuteronômio, capítulo 31. O povo de Israel, eu quero abrir um parênteses antes de ler, dizer a vocês que esse Israel que você vê aí nas notícias, essa nação, esse povo que está em guerra, praticamente continuamente. Quando não fala que está em guerra, assim, claramente eles continuam em guerra. Quê? É o normal, é o dia a dia deles, é o normal. Lá no capítulo 31, o Senhor, através de Moisés, está dando as últimas instruções para o povo de Israel. Olha, a personalidade mais distinta, maior e mais pronunciada que tem dentro da história de Israel, quem que é? Abraão foi o princípio da história. A história dali para frente. Quem? Moisés. Inclusive o judaísmo é chamado também de mosaísmo, né? Acho que é. Acho que é isso mesmo. Por conta de Moisés, o grande legislador. O próprio Senhor Jesus falou, os escribas e fariseus estão sentados aí na cátedra de Moisés. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Moisés era essa personalidade. E Paulo foi acusado de estar quebrando esses mandamentos ou essas direções que Moisés tinha dado. Falando a respeito desse Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Que absurdo esse. Nos desviando daquilo que desde o princípio nós tivemos. Quando na verdade não era um desvio, era a continuação. Porque tudo aquilo que a lei mostrava, anunciava um Messias que chegou e eles não reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dorme com essa, meu irmão. Começa a buscar, entender e compreender onde Jesus te colocou. Quando ele desceu no mais profundo lugar, entregando a sua vida por você, por mim, por cada um de nós. E você vai comigo agora no capítulo 31 de Deuteronômio. Moisés está ali despedindo do povo e dando instruções a respeito de Josué. Capítulo 31, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-o na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés, Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai.
e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Depois disso tudo, Senhor, depois de 40 anos passando aqui por esse deserto, atravessando o mar, atravessando o Jordão, e comendo maná, e fazendo chover codornizes sobre o arraial, essas maravilhas todas, saindo água da pedra. É isso que vai acontecer. Neste dia minha ira acenderá contra eles, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto para que seja devorado, e tantos males e angústias alcançarão, que dirá naquele dia, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no nosso meio? Você vai acordar, Israel, você vai acordar. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros esse cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este canto me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Irmãos, tem 2 cânticos de Moisés. O primeiro está lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 15, e esse aqui. Aqui é do capítulo 15, Moisés está glorificando o Senhor, como Miriam também fez, pelo fato deles terem passado pelo mar e o povo do Egito, o faraó, morreram todos lá dentro. Eles estavam pulando de alegria, né? Porque o Senhor os libertou, os livrou. Agora, esse cântico, não. Esse cântico, o próprio Deus ditou para ele. Escreve aí, porque esse cântico vai ser uma testemunha entre eu e este povo, quando estas coisas que eu estou falando estiver acontecendo, né? Escrevei para vós outros esse cântico, ensinai aos filhos de Israel, ponde-o na boca para que o cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi seus pais, e tendo ele comido, fartado, engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então esse cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu os introduza na terra que sob juramento prometi. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu, sob juramento, prometi, e eu vou ser com você. Versículo 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação. E você tem do versículo 1 até o versículo 43, esse cântico. Meus irmãos, no final de toda aquela trajetória para entrar na Terra Prometida, que passaram 40 anos, em que Moisés não ia entrar, tinha o Josué, que Deus falou que ia levar o povo para entrar dentro da terra. Depois de tudo isso, então, Deus colocou eles já na boquinha lá para acabar de entrar e governar aquela terra. O Senhor falou, opa, peraí, eu quero que vocês escrevam aí esse cântico, Moisés, escreva aí, porque ele vai servir de testemunha. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que todo Israel será salvo. Você sabe quando que isso vai acontecer? Não. Aí vem aquela história, todo judeu é salvo? Não. Isso eu posso falar com toda certeza. Não. São de Deus? Não. Mas como nação, Deus tem uma aliança com eles. Agora, a herança de Deus, que nós só conseguimos através do Filho, no qual já estamos integrados, porque Ele é o cabeça desse corpo do qual eu não participo, e eu fui chamado para fazer parte da natureza de Deus em Cristo Jesus. Isso aí é a ordem de Melquisedeque. Você sabe que você está exatamente aí? Não faz o seu Senhor passar vergonha, não. Apruma, fica de pé, né? Se você está caído, tira a poeira e segue em frente, porque a graça e a misericórdia do Senhor vai te seguir todos os dias da sua vida.
Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Por quê? Porque Ele é o meu bom pastor. Não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ordem de Melquisedeque, levanta. Levanta, começa a olhar para cima. Começa a profetizar isso que já foi liberado como revelação de Deus para a sua vida e para a igreja de uma forma geral. Você faz parte de uma ordem. A ordem que é não somente sacerdotal, mas também uma ordem real. Nas nossas mãos estão o governo de Deus. Se eu estiver falando asneira aqui, você pode me interromper. Não, agora não, depois você pode falar comigo. Se eu estou interpretando errado a Bíblia, me fala, me mostra. Me mostra, a Bíblia me mostra. Mas assim como Moisés foi fiel, como diz o escritor de Hebreus, em toda a casa de Israel, Jesus também. Essa é uma outra casa. É a casa onde estão aqueles que fazem parte desta ordem. Esta ordem superior. Mas vai chegar um dia que todo Israel natural vai ser salvo. Você sabe quando será isso? Você vai abrir a Bíblia comigo agora no capítulo 9 do livro de Romanos, da carta aos Romanos. Vamos lembrar aqui da sinagoga de Satanás, aqueles que queriam segurar a igreja dentro da antiga aliança. Capítulo 9, versículo 6, Paulo fala isso. E não, aliás, antes de ler, o texto lá em Apocalipse fala que eles se dizem judeus, mas não são, mentem. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. E ele mostra a diferença entre a descendência de Agar e a descendência de Sara. Um nasceu naturalmente, representa a lei. O outro, sobrenaturalmente, Isaque, o filho da promessa. Tanto Abraão quanto Sara não tinha condição nenhuma para ter aquele filho. E ele veio. É esses que fazem parte desse Israel de Deus eterno, tá? A participação dentro deste Israel não depende do cumprimento da lei, porque na verdade ninguém cumpria a lei totalmente. E a palavra nos fala, se você tropeça num, você tropeçou em todos. Aí veio o recurso de Deus para nós. Jesus cumpriu a lei e se entregou em nosso lugar. Ele pagou o preço assim exatamente, completamente e totalmente. Por isso ele expôs Satanás à vergonha, a desprezo agora, quando ele foi levantado na cruz. Porque ele não tem mais como te acusar diante de Deus. Ele chega lá e já chega assim, sem moral. Porque do lado do Senhor está o nosso Salvador, do lado do Pai, né? Diante do tribunal. Vem lá a conta chegando, vem Satanás trazendo uma acusação. O Senhor Jesus fala assim, esse aí eu já paguei. Já bota o rabo entre as pernas e volta para trás. Temos advogado junto a quem? E ele é acusador dos irmãos e nos acusa diante de Deus. Ele tem certamente muita coisa para falar a nosso respeito, que não sejam coisas positivas. Mas o sangue do Cordeiro, o sangue que foi derramado por você, esse te torna isento eternamente. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Pode. Vai pecando à vontade e vai para o inferno. Por escolha sua. Não que o Senhor te mandou para lá, mas escolha sua, porque Ele já te redimiu. Ele já te trouxe para a luz. Ande de acordo com aquilo que você já tem recebido. Dia após dia, passo a passo, dependa desse Espírito Santo, que é o selo desta aliança de Deus com você.
O selo que te garante, como Paulo fala lá no capítulo 1 de Efésios, ele vem buscar a sua propriedade. Todos os que estão selados com o Espírito Santo é propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, já que ninguém quis se aventurar, eu vou dizer para vocês. O povo de Israel vai ser salvo totalmente, todos eles, todos. No último momento. No capítulo 9, você está aberto aí, eu vou ler aqui para você o seguinte. No lugar, verso 26. No lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Isso é em relação aos gentios, a nós. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse remanescente será totalmente salvo, todos eles. Mas que momento é esse? É quando Jesus já está descendo do céu mesmo, no último momento eles vão olhar para aquele a quem eles traspassaram e vão chorar amargamente. Estava aí a nossa salvação o tempo todo e nós rejeitamos. As angústias que nós passamos, as dificuldades todas que nós vivemos, foi porque nós recusamos reconhecê-lo como o Filho de Deus que Ele é. Meus irmãos, esse é o momento em que todo Israel será salvo, porque aí eles já estão na iminência de serem totalmente destruídos. Esse movimento mundial ele não vai parar, meus irmãos, de antissemitismo, porque isso é o cerne do caminho por onde Satanás está passando para levar a este último momento. Ele quer erradicar da terra tudo que tem relacionamento com Deus eterno. E neste momento Israel estará passando por um avivamento também. Muitos estarão sendo tocados entre eles e entre as nações também. Mas a igreja não vai estar aqui, não. A igreja já não vai estar mais aqui. Aí, eu li o capítulo 9, vamos lá, no capítulo 9. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam justificação, vieram alcançá-la todavia, no que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que em Sião põe uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê, não será confundido. Passa a página, capítulo 11. Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, falando a respeito de nós, gentios, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, vocês podem entender, é arrebatamento. E assim todo Israel, depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles não aceitam que nós adoramos Jesus e entendemos que ele é o Filho de Deus. E ele sendo um judeu, eles ficam enciumados. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem a misericórdia à vista da que vos foi concedida. É este momento em que todo Israel então será salvo. Eu expliquei direitinho ou não foi bom? Entenderam? Então, queridos irmãos, Deus tem uma história ainda com Israel, esse Israel que não é a igreja, esse Israel que está lá dentro da antiga aliança. Porque embora o povo não cumpriu, a parte do Senhor ele cumpre, porque ele é fiel. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Israel vai ver a fidelidade do Senhor. Mas nesse momento, é o momento final da história deles, se o Senhor Jesus não estivesse chegando e naquela batalha, a batalha do Armagedon, que está escrito lá no capítulo 19 do Apocalipse, se isso não tivesse acontecido, eles seriam totalmente eliminados, definitivamente eliminados. E esse é o espírito que está naqueles ayatolás todos lá do Irã e do mundo inteiro. Não é só
Ayatollah, não. No mundo inteiro, está se levantando sem... Ai, Jesus. Israel, nós te abençoamos daqui, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça essa nação, defenda dos seus inimigos, que nenhum míssil caia na cabeça de ninguém lá. Em nome de Jesus, nós queremos que essa nação seja abençoada, porque ela há de trazer diante de todas as nações este testemunho de que o Senhor é Deus. Ainda. Amém. Nós te abençoamos, Israel. Nós te abençoamos. Eu estou, então, mostrando essas coisas para vocês, para que vocês entendam que, apesar de todas essas maravilhas, nós não somos da primeira aliança, nós somos da segunda. Você tem que ter isso bem claro. Porque quando você tem isso bem claro, você entra dentro do Apocalipse e começa a discernir as coisas. Eu já falei para vocês e vou repetir. Há um tempo atrás, eu estava ainda olhando sobre profecias, estudando sobre isso, e olhando um livro, o que um falava, o que o outro falava. Eu falei, gente, mas que bagunça. Agora, em relação ao que era mais visível dentro dessa discussão toda, o ponto principal, Israel. Se você entende Israel ainda com um tempo dentro do projeto de Deus que ainda vai ocorrer, você interpreta a profecia de um jeito. Agora, se você acha que não tem nada mais a ver com Israel, que acabou, que Israel não volta mais, você interpreta a Escritura de outra forma. Então, eu falei para o Senhor, Jesus, me ajuda aqui. Eu não sei se é de lá ou se é de cá. Eu tenho preferência, mas onde é que está a minha segurança? Irmãos, eu estou cansando vocês? Amém. Então, às vezes eu acho que eu fico falando demais. Aí, então, onde é que eu estava? Que era ajuda dos universitários. Obrigado. Oi? Uhum. Tem uma parte deles que foi fiel à lei. Não que eles não deram conta de cumprir a lei, mas eles obedeceram a Deus através da lei. E tem outros que negaram a lei. Você vai ler isso aí na história de Israel, você vai ver isso claramente. Esses que andaram debaixo da orientação da lei, porque era temente ao Deus de Israel, esses estão incluídos no sacrifício de Jesus ali na cruz, lá na frente. Porque eles, profeticamente, pela sua conduta, eles criam na redenção de Israel. Agora, tem uma outra parte, que você sabe muito bem, só lê o livro de Reis, Crônicas, você vai ver que é um pessoal que é de Belial. E, no entanto, eram judeus, como raça, né? Como povo. Então, os que seguiram a lei, temendo ao Senhor, o sangue do Cordeiro foi derramado por eles. Eles estão já na presença de Deus? Sim. Assim como nós, quando morremos daqui, já vamos para a presença de Deus. Só que eles não fazem parte da igreja. Quando você lê Hebreus, você começa a perceber isso. Tem coisa superior para a igreja. Eles não vão vir descer do céu no arrebatamento para encontrar com os que estão vivos aqui na terra, nos ares, não. Vão. Por quê que eles vão reinar? É porque quando Jesus voltar finalmente nesse momento em que todo Israel será salvo, eles vão ressuscitar e vão herdar o reino que era prometido para eles. Então, queridos irmãos, nós vamos agora para o livro do Apocalipse. Isso. E eu quero que você abra no capítulo 15 agora do livro do Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos. Esse período dos flagelos é o período da grande tribulação que a gente tanto fala nela. Pois com este se consumou a cólera de Deus. 7 anjos.
Já estavam lá separados, eles estavam com esta incumbência de derramar esses flagelos sobre a terra. Versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam. O cântico de... Entoava o cântico de Moisés. Mas esse é um povo já que passou por tudo. Ou melhor, nós já estamos no final da história. Esse pessoal que está cantando lá, adorando o Senhor, cantando o cântico de Moisés lá no céu. Esse pessoal são os santos da grande tribulação. Que o chifrinho, que o imperador, que o anticristo prevaleceu contra eles. Eles estão cantando o cântico de Moisés, mas eles têm uma coisa a mais. Eles cantam também o cântico de quem? Cordeiro. Eles já reconhecem Jesus. Esses que estão lá nesse momento, que a igreja já está arrebatada nos céus, numa parte específica que foi definida como um mar de vidro e fogo. Esses cantavam esse cântico que Deus colocou como testemunha entre eles e o Senhor. O Senhor é fiel. Depois você vai ler o cântico de Moisés lá no capítulo 32. Você vai ler esse cântico, você vai ver. O Senhor falando para eles. O Senhor falando, insistindo, mostrando para eles. E eles então cantam esse cântico, mas cantam também o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E aí começa a grande tribulação. Irmãos, eu acho esse negócio assim, tremendo. Os 7 anjos já estavam lá, com as suas taças. Mas olha o que acontece no versículo 5. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo de Deus, que está claro lá em Hebreus falando o tempo todo que nós temos um lá no céu, um tabernáculo no céu, um santuário no céu, que foi padrão para aquele que foi construído por Moisés aqui embaixo. Pois bem, de dentro desse santuário, abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo de Deus, e os 7 anjos que tinham as 7 flagelos saíram do santuário vestidos como? Cingidos ao peito com cintas de quê? Quem que se vestia assim? Quem que se vestia assim, gente? Sacerdotes. Eram sacerdotes. Eles tinham a autoridade, porque também são reis. Liberam a palavra e as taças começam a ser derramadas sobre a terra. Quem está lá dentro do santuário, irmãos? Quem que está lá? A ordem de Melquisedeque. Capítulo 13. Falando sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o chifre lá que Daniel fala, né? Foi-lhe dado, verso 5, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, que são 3 anos e meio. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, esses que habitam nos céus. Esses que estão dentro desse tabernáculo é você e eu, nós vamos chegar lá. E nós vamos liberar a autoridade e o poder de Deus para que sejam derramadas as taças sobre a terra. Então, queridos irmãos, tem coisa superior. Eu recomendo você estudar o livro de Hebreus. Coisa superior. Eles não podem, os da antiga aliança, mesmo que fiéis ao Senhor, eles não podem usufruir a plenitude da promessa enquanto nós não corrermos a nossa
trajetória. Enquanto não terminar o tempo, a plenitude dos gentios. Enquanto a igreja estiver se espalhando na terra e não tiver completo número daqueles que o Senhor vai levar, eles vão ter que esperar. Eles vão ter que esperar por nós. Você já ouviu falar da grande nuvem de testemunhos do capítulo 11 de Hebreus? Eles estão olhando para quem? Para você, para mim, para nós. Eles não podem herdar a herança sem que nós cheguemos lá. Que coisa maravilhosa. Você está sendo abençoado por essa palavra? Então não se deixe prender pela sua preguiça espiritual. Não se deixe prender por aquilo que ficou lá no passado, que é a primeira aliança, e querer viver uma vida na graça, mas obedecendo as regras dos 613 mandamentos do Antigo Testamento. Se você voltar para trás, esquece de Jesus. É o que Paulo fala. Você agora tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, e você está buscando uma vida íntima com Ele. Você está pedindo todos os dias: Espírito Santo, enche a minha vida, tenha misericórdia, me dá entendimento. Todas essas coisas são maravilhosas, mas eu quero andar dentro delas. E eu quero agora dizer aos irmãos, fazer um parênteses aqui, que nós lá em casa temos sido muito abençoados pela intercessão e oração da igreja. Muito. É a única coisa que realmente tem nos sustentado. Então quero pedir à congregação que continue intercedendo e orando por nós, viu? E eu quero orar pelos enfermos. Quem estiver enfermo aí ou com algum problema de saúde, fique em pé. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Senhor, essa é a herança que nós temos. O Senhor já comprou lá na cruz a nossa saúde, Senhor. Nós já somos novas criaturas, o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Nós não aceitamos a enfermidade no nosso meio, definitivamente, Senhor. Na autoridade deste nome, o nome de Jesus, eu te repreendo a enfermidade na vida de todos esses irmãos que estão de pé aqui. Ordeno que saia. Esta é a autoridade que desce dos céus e está sobre nós. E sobre ela nós vamos perseverar. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, solta essas vidas. Em nome de Jesus, toda fraqueza, tudo aquilo que tem promovido uma fraqueza orgânica na vida física desses irmãos, nesse momento, nós ordenamos, saiam. Porque Ele levou ali na cruz não somente os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Tome posse da palavra, pode sentar. Crê que já recebeu e será assim convosco, é o que Jesus fala. A autoridade, o poder dele vai se manifestar em nossas vidas. Então, queridos irmãos, eu estou fechando aqui o compartilhar. Eu quero fazer mais uma pergunta, fui claro aqui? Os irmãos entenderam? Amém? Então, vamos... Tenente, abre aqui para nós. Vai ficar de pé outra vez? Eu vou aproveitar, já orei pelos enfermos, vou orar pelo país também. O Eduardo entende que isso é um chamado de Deus para ele, tá? Segurar a bandeira aqui na nossa frente. Ele é tenente da reserva. Estenda suas mãos aqui para essa bandeira. Senhor Deus, nós amamos esse país onde o Senhor nos colocou. Nós glorificamos o Teu nome porque somos brasileiros, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos colocou na terra riquíssima, bendito seja o Teu nome. Meu Deus, se não houvesse corrupção aqui nessa nação, nós seríamos entre as primeiras nações do mundo, Senhor. Pela riqueza, por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Maravilhoso demais, Senhor. Mas o inimigo tem roubado, tem comido o fruto do trabalho dos brasileiros e também as riquezas que o Senhor nos colocou dentro dessa nação. Então nós te pedimos, ó céus, em nome de Jesus, que haja um ecoar da oração que fazemos em favor desta nação. Tire esta nação de debaixo do cetro da iniquidade. E que a verdade e o poder do Senhor sejam manifestados de tal maneira que a tua igreja seja vista e percebida com toda a sua intensidade no seu testemunho. Em nome de Jesus nós te abençoamos, Brasil. Amém. Amém. Glória a Jesus.